Imagine crescer acreditando que sua vida era normal, até encontrar um cartaz antigo com seu próprio rosto desaparecido. Neste vídeo emocionante, você vai acompanhar a história real de uma jovem que descobre a verdade chocante sobre seu passado e a busca incansável de uma mãe que nunca desistiu. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções, suspense, mistério e redenção. Deixe seu like para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita na força dos laços de amor. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Eu sempre acreditei que minha vida era normal. Cresci em uma casa de tijolos cinzentos, com um jardim pequeno e uma cerca branca descascada, em uma cidade que parecia esquecer seus próprios habitantes conforme os anos passavam. Minha mãe, ou melhor, a mulher que eu chamava de mãe, era rígida, mas atenciosa à sua maneira. Meu pai, um homem de poucas palavras, passava a maior parte dos dias mergulhado em ferramentas no galpão do quintal. Eu era filha única. Pelo menos era isso que me diziam. Nunca questionei. Nunca tive motivos para isso. Até aquele dia. Eu tinha 7 anos quando tudo mudou. Mas na minha mente infantil, aquele evento parecia mais uma névoa. Uma memória embaçada que às vezes visitava meus sonhos, como flashes desconexos. Um parque, uma mulher chorando, uma mão segurando a minha, arrastando-me para longe. Essas imagens vinham e iam sem explicação. Cresci achando que eram apenas sonhos. Minha infância foi marcada por uma sensação constante de desencontro. Eu era diferente. Não no sentido óbvio. Não era mais alta, nem mais inteligente, nem mais bonita. Era uma diferença invisível, como se eu estivesse fora de sintonia com todos ao meu redor. As outras crianças pareciam ter raízes profundas naquela cidade. Eu me sentia flutuando, como se estivesse sempre prestes a ser levada pelo vento. Esses sentimentos aumentaram na adolescência. Eu olhava no espelho e não encontrava meu próprio rosto. A mulher que eu chamava de mãe tinha olhos castanhos opacos. Os meus eram de um verde quase dourado. Ela tinha cabelos escuros e lisos. O meu era rebelde, com ondas desordenadas e uma cor indefinida entre o dourado e o cobre. Eles diziam que eu puxara uma tia distante. Eu acreditava, ou preferia acreditar. Foi por isso que naquele dia, ao vasculhar uma loja de antiguidades decadente em busca de uma fantasia para uma festa de Halloween, minha vida começou a desmoronar. Entre pilhas de jornais amarelados e brinquedos quebrados, encontrei uma caixa velha cheia de papéis. Cartazes. Cartazes de crianças desaparecidas. Algo dentro de mim gelou. Minhas mãos tremiam enquanto puxava os papéis, um a um. A maioria era de décadas passadas. Rostos de crianças desaparecidas nos anos 70, 80, até que meus olhos pararam em um rosto. Meu rosto. Era como olhar uma fotografia antiga de mim mesma, só que diferente. Minha expressão era séria, quase triste. Abaixo da foto, lia-se: desaparecida, Sofia Oliveira, 7 anos, última vista no Parque Central em 15 de setembro de 2002. Meu nome nunca foi Sofia, ou pelo menos era o que eu pensava. O mundo girou por um momento. Eu tive que me apoiar em uma estante para não cair. Sofia, Sofia. O nome ecoava dentro da minha mente como um trovão distante. Voltei para casa em transe, escondendo o cartaz dobrado no fundo da minha bolsa. Cada passo parecia pesar toneladas. Passei o jantar inteiro olhando para minha mãe, estudando cada linha do seu rosto, cada gesto, cada palavra. E pela primeira vez, percebi. Havia algo nela que sempre esteve fora do lugar. Uma tensão disfarçada. Um medo escondido atrás dos olhos cansados. Aquilo que sempre me incomodara. Aquela sensação de não pertencimento. Agora tinha um nome. Sofia. Mas o que isso significava? Será que eu era mesmo aquela menina desaparecida? Será que toda a minha vida era uma mentira? Durante dias, escondi o cartaz. Mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Comecei uma investigação silenciosa, como quem procura fragmentos de uma vida esquecida. Vasculhei caixas no sótão, procurei álbuns de fotos antigos, documentos, qualquer pista que pudesse me dar respostas.
E então, uma noite, encontrei uma caixa trancada no fundo do armário de meus pais. A caixa era de madeira escura, cravejada de pequenas estrelas de metal, fechada com um cadeado. Meus dedos deslizaram sobre a superfície áspera da madeira. Senti meu coração bater tão forte que parecia ecoar no quarto silencioso. Eu sabia que dentro daquela caixa estava a verdade sobre quem eu era, sobre quem eu deveria ter sido. Mas não tinha a chave, e eu sabia que não podia perguntar diretamente sem levantar suspeitas. Naquela noite, mal consegui dormir. Me vi cercada por sonhos, ou seriam memórias, de uma mulher de cabelos castanhos claros, olhos dourados como os meus, chamando por mim em meio à neblina. Sofia, Sofia. Acordei suando frio e decidi, precisava encontrar a chave. Precisava abrir aquela caixa. Precisava descobrir quem eu era, mesmo que isso destruísse tudo que eu conhecia. Nos dias seguintes, comecei a observar meus pais com mais atenção. Procurei oportunidades. Até que um dia, enquanto minha mãe estava distraída ao telefone e meu pai saiu para comprar ferramentas, encontrei uma pequena chave dourada em um porta-joias antigo no quarto dela. Meu coração disparou. Corri até o armário, tremendo da cabeça aos pés. A chave deslizou para dentro do cadeado com um clique suave. Segurei a tampa da caixa, hesitando. Se eu abrisse, não haveria volta. Se eu visse o que havia lá dentro, minha vida nunca mais seria a mesma. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo. Então, com um movimento rápido, levantei a tampa. E o que encontrei dentro da caixa? Dentro da caixa, havia fotografias, papéis amarelados pelo tempo e algo ainda mais estranho. Uma pequena boneca de pano, vestida com um vestido azul desbotado. Assim que meus dedos tocaram o tecido áspero da boneca, um arrepio percorreu minha espinha. Eu conhecia aquela boneca. Ou melhor, parte de mim a reconhecia. Era como reencontrar um pedaço esquecido de mim mesma. Sob a boneca, encontrei uma carta. O papel estava dobrado cuidadosamente com meu nome, Sofia, escrito à mão na parte externa. Com mãos trêmulas, desdobrei a carta. Minha pequena Sofia, começava, com uma caligrafia suave e cheia de emoção. Se algum dia você encontrar isso, é porque a vida nos separou de um jeito que eu nunca quis. Mas eu nunca deixei de te amar. Nunca parei de te procurar. E nunca vou desistir enquanto meu coração bater. Você é minha filha, minha luz, meu milagre. A carta era longa, repleta de palavras de amor e desespero. Falava de noites sem sono, de busca incessante, de promessas sussurradas para o céu estrelado. E então, no final, uma frase curta como um sussurro gravado no papel. Siga as estrelas, Sofia. Elas vão te levar até mim. Senti o peso do mundo esmagar meu peito. Eu não estava louca. Não era imaginação. Minha verdadeira mãe estava viva. E ela estava me esperando. O choque me deixou paralisada por minutos que pareceram horas. Quando finalmente consegui me mover, reuni tudo. A boneca, a carta, as fotos, e escondi em minha mochila. Sabia que, a partir daquele momento, eu não poderia mais confiar cegamente nas pessoas que me criaram. Naquela mesma noite, esperei que meus pais adotivos adormecessem. Então, silenciosamente, deixei a casa, levando comigo apenas uma lanterna, o cartaz de desaparecimento, a boneca e a carta. Não tinha um plano claro. Só sabia que precisava encontrar aquela mulher, minha verdadeira mãe. Comecei pela biblioteca da cidade, um prédio antigo que cheirava a livros velhos e poeira. Pesquisei artigos antigos, registros de desaparecimentos, qualquer coisa relacionada ao meu nome verdadeiro, Sofia Oliveira. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Descobri reportagens antigas sobre o meu desaparecimento. Vi fotografias da mulher que me procurava, olhos dourados como os meus, cabelos castanhos claros. Li depoimentos devastadores de como ela havia perdido a filha em um parque lotado em uma tarde de domingo, e como nunca mais foi a mesma desde então. Meu coração doía a cada palavra lida. Era como se eu pudesse sentir o desespero dela atravessando o tempo,
e me envolvendo. Mas também percebi algo estranho. Os registros oficiais da época mencionavam falhas na investigação, pistas ignoradas, suspeitas abafadas. Era como se alguém não quisesse que a verdade viesse à tona. Voltei para casa com a cabeça latejando, o coração disparado. E foi então que notei. Minha mãe adotiva me observava da janela, seu olhar fixo, pesado. Ela sabia que eu estava começando a descobrir. Naquela noite, ela entrou no meu quarto sem bater. Sentou-se na beira da cama e ficou em silêncio por um longo tempo, encarando o chão. "Você encontrou, não foi?" Ela disse finalmente, a voz rouca. Eu não respondi. "Era para o seu bem." Ela continuou, lágrimas se formando em seus olhos. "Você era uma menina perdida, abandonada. Nós te demos uma vida melhor." "Eu não fui abandonada", sussurrei. "Fui roubada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela não negou, não tentou se justificar, apenas chorou. Parte de mim queria abraçá-la, agradecer pelos anos de cuidados. Mas outra parte, a parte que lembrava dos olhos dourados da mulher na carta, não conseguia perdoar. Eu precisava continuar. Nos dias seguintes, passei a agir com mais cautela. Sabia que eles poderiam tentar me impedir. Continuei investigando. Procurei associações de crianças desaparecidas, advogados, qualquer meio de encontrar minha mãe biológica. E então, um dia, encontrei uma pista. Um artigo recente de poucos meses atrás falava sobre uma mulher que há 20 anos procurava por sua filha perdida. Ela agora trabalhava em uma pequena livraria, em uma cidade a cerca de 200 quilômetros dali. Meu coração disparou. Era ela. Sem pensar duas vezes, planejei tudo. Preparei uma mochila com algumas roupas, documentos e a boneca de pano. Escondi dinheiro suficiente para uma viagem. Na noite seguinte, esperei até que meus pais adotivos estivessem dormindo novamente. Saí pela janela do quarto, como tantas vezes havia sonhado em fugir quando criança. Só que desta vez, eu tinha um destino. Caminhei pela cidade deserta até a estação de ônibus. A cada passo, sentia a culpa, o medo e a esperança se entrelaçando em mim. Comprei uma passagem só de ida. Sentei na poltrona perto da janela, e enquanto o ônibus arrancava, deixando para trás a cidade cinzenta que eu chamara de lar por tanto tempo, apertei a boneca de pano contra o peito. Olhei para o céu pela janela. As estrelas brilhavam, cintilando como promessas antigas. "Siga as estrelas, Sofia. Elas vão te levar até mim." As palavras da carta ecoavam em minha mente. Eu não sabia o que me esperava naquela livraria. Não sabia se ela ainda me reconheceria, se ainda me aceitaria. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Fechei os olhos, deixando o sono me levar, embalada pelo balanço suave do ônibus e pela esperança silenciosa de finalmente reencontrar minha origem. Quando acordei, horas depois, o ônibus estava chegando à cidade. O motorista anunciou a última parada. Peguei minha mochila, desci os degraus e pisei na calçada fria da nova cidade. O ar cheirava a chuva e livros velhos. Segui as instruções que havia anotado. Caminhei por ruas estreitas, ladeadas por prédios antigos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. E então, finalmente vi a pequena livraria. As luzes estavam acesas, e atrás da vitrine embaçada, uma mulher folheava um livro, o rosto parcialmente escondido pela sombra. Meu coração quase parou. Era ela. Era minha mãe. Por um instante fiquei congelada diante da vitrine. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer. O som dos carros, o murmúrio das pessoas passando, até o vento frio da manhã. Tudo sumiu. Só existia ela, a mulher atrás do vidro. A mulher que meu coração, mesmo sem lembranças claras, reconhecia como lar. Minhas mãos suavam. Minha garganta estava seca como areia. Dei um passo hesitante em direção à porta da livraria. O sino acima da porta tilintou suavemente quando a empurrei. O cheiro de papel velho, madeira encerada e café recém-passado me envolveu de imediato, acolhendo-me como um abraço silencioso. Ela levantou os olhos do livro. Por um segundo, nossos olhares se encontraram.
E nesse momento, algo mudou em seu rosto. Era como se um eco atravessasse o tempo. Seus olhos se arregalaram. Seus lábios se entreabriram, como se estivesse prestes a chamar um nome que seu coração nunca esqueceu. Mas ela não disse nada. Nem eu. Fiquei parada ali, sem conseguir me mover. Ela colocou o livro sobre o balcão com mãos trêmulas e deu a volta, caminhando na minha direção. Cada passo dela parecia ecoar dentro do meu peito. "Posso ajudar?" Ela perguntou, a voz baixa, carregada de algo mais do que simples educação. Abri a boca para responder, mas nenhum som saiu. Minhas mãos foram instintivamente até a mochila. Puxei a boneca de pano, segurando-a como um escudo frágil entre nós. Ela olhou para a boneca. E então, seus olhos se encheram de lágrimas. "Sofia?" Ela sussurrou, como se tivesse medo de que o próprio som quebrasse o feitiço daquele momento. Meu coração se despedaçou. Senti o mundo girar de novo, como naquela loja de antiguidades, mas agora de forma diferente, como se uma parte perdida de mim finalmente estivesse se encaixando. "Sim", respondi, a voz quebrada, quase inaudível. Ela cambaleou um pouco, levando a mão à boca, sufocando um soluço. E então, sem aviso, me puxou para um abraço apertado, desesperado. Senti o calor dela, o cheiro familiar que minha memória havia enterrado tão profundamente. Fechei os olhos e me permiti por um instante ser apenas aquela criança de 7 anos que nunca parou de esperar por esse momento. "Minha menina, minha menina", ela repetia entre lágrimas. Choramos ali, juntas, no meio da livraria silenciosa, como duas almas partidas que finalmente se encontravam. O tempo parecia ter parado. Mas logo a realidade começou a se infiltrar pelas rachaduras daquele momento perfeito. Havia perguntas, havia mágoas, havia toda uma vida roubada que não podia simplesmente ser ignorada. Sentamos em um dos sofás desgastados no canto da livraria. Ela me serviu uma xícara de chá quente, as mãos ainda tremendo. "Eu procurei você todos esses anos", ela disse, a voz embargada. Coloquei cartazes, contratei detetives, até me mudei para lugares diferentes, seguindo pistas falsas. Ela contou sobre o dia do desaparecimento. Como me perdeu de vista por apenas alguns minutos no parque. Como procurou freneticamente. Como ligou para a polícia. Como sofreu com acusações, olhares de pena, julgamentos. Eles disseram que provavelmente você tinha sido levada, mas ninguém viu nada, nenhuma pista verdadeira. "Eu nunca parei de acreditar que você estava viva", ela sussurrou, segurando minha mão com tanta força que parecia temer que eu desaparecesse de novo. Cada palavra dela era como uma faca atravessando minha alma. Parte de mim queria se afundar naquele abraço, nunca mais soltar. Outra parte estava cheia de perguntas que queimavam minha garganta. "Por que eles fizeram isso comigo?" perguntei, a voz trêmula. Ela hesitou, olhando para baixo. "Eu não sei", disse, a dor evidente em seus olhos. "Mas eu vou descobrir. Nós vamos descobrir juntas." Passei a tarde com ela, contando fragmentos da minha vida. Ela ouvia cada palavra como se estivesse colecionando pedaços preciosos de um tesouro perdido. Mas no fundo, algo me incomodava. Algo que não queria ser ignorado. Quando finalmente anoiteceu e ela fechou a livraria, me ofereceu um quarto improvisado nos fundos para eu ficar. Aceitei, ainda incapaz de me afastar dela. Enquanto ela preparava o jantar simples, sopa quente e pão, vasculhei discretamente as estantes da livraria. Foi então que encontrei um livro velho, escondido atrás de uma fileira de romances. Não era um livro comum, era um diário. A capa era de couro desgastado, sem título. Curiosa, abri. As primeiras páginas estavam repletas de anotações antigas, horários, nomes, endereços. Mas conforme folheava, percebi algo inquietante. Entre as anotações, vi recortes de jornal, sobre crianças desaparecidas. Não apenas eu, muitas crianças, de cidades diferentes, de anos diferentes. O coração disparou. O que aquele diário fazia ali? Por que minha mãe o escondia? Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ouvi passos se aproximando.
Fechei o diário rapidamente e o devolvi ao lugar, tentando agir natural. Minha mãe entrou na sala com 2 tigelas de sopa nas mãos, sorrindo. Mas agora, havia uma sombra em seu sorriso que eu não tinha notado antes. Algo estava errado, muito errado. E eu começava a perceber que talvez a história do meu desaparecimento fosse muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. A sopa estava quente, reconfortante, mas a cada colherada eu sentia mais dificuldade em engolir. As palavras dela continuavam gentis. As perguntas eram carinhosas, mas algo estava errado. Algo dentro de mim gritava para ficar alerta. Depois do jantar, nos acomodamos no sofá e ela começou a me mostrar álbuns de fotos, imagens de quando eu era bebê, aniversários que eu não lembrava, festas de família que pareciam de outra vida. Mas havia algo de estranho nos álbuns também. As fotos pareciam incompletas, como se pedaços tivessem sido arrancados. Pessoas cortadas das imagens, espaços vazios que pareciam implorar por alguém que havia sido apagado. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, tentando juntar os pedaços. E o diário escondido não saía da minha cabeça. Naquela noite, deitada em um colchão improvisado no quarto dos fundos da livraria, fiquei olhando para o teto rachado, incapaz de dormir. O que significavam aqueles recortes de jornais de outras crianças desaparecidas? Por que ela guardava aquilo? Eu queria confiar nela. Parte de mim implorava para confiar. Mas havia outra parte, mais instintiva, mais primitiva, que sabia que algo não estava certo. O som da chuva começou a bater contra as janelas, criando um ritmo irregular que só aumentava minha ansiedade. Foi então que ouvi passos. Alguém caminhando pela livraria, no meio da madrugada. O som era suave, mas insistente, como pés descalços deslizando sobre o chão de madeira. Prendi a respiração, o coração martelando no peito. A maçaneta da porta do meu quarto girou lentamente. Fechei os olhos, fingindo estar dormindo. A porta se abriu com um rangido quase imperceptível. Senti uma presença parada na entrada. Podia ouvir a respiração dela, pesada, irregular. Minutos se passaram. Então, a porta se fechou novamente. E o silêncio voltou. Esperei mais 1 hora, até ter certeza de que ela havia voltado para seu quarto. Então, sem fazer barulho, me levantei. Sabia que precisava descobrir a verdade. Precisava ver novamente aquele diário. Caminhei descalça até a seção dos fundos da livraria. A luz da rua entrava pelas janelas, criando padrões fantasmagóricos no chão de madeira. Meus dedos encontraram o livro escondido. Desta vez, folheei com mais atenção. Entre os recortes de crianças desaparecidas, encontrei anotações escritas à mão. Nomes, endereços, datas. E em muitas páginas, pequenos símbolos desenhados, estrelas, luas, olhos. Uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim. Não era apenas o registro de uma mãe desesperada. Parecia algo diferente, quase ritualístico. No final do diário, havia uma lista. E ali, no topo, o meu nome. Sofia Oliveira. Abaixo do meu nome, datas. A data do meu desaparecimento. E outra data, marcada com um ponto de interrogação. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia folhear o restante. No final, encontrei um envelope lacrado. Dentro, uma carta manuscrita, diferente da primeira. Quando o ciclo se completar, ela voltará para onde pertence. A busca terminará e o elo será selado. O sangue deve encontrar o sangue para que o passado seja corrigido. As palavras não faziam sentido, mas o terror que senti era real, tangível, insuportável. Fechei o diário rapidamente e voltei para o quarto, tentando agir natural. Me enrolei no cobertor, o corpo tremendo. Minha mente corria em círculos, tentando entender. Minha mãe verdadeira me procurou por anos. Mas seria possível que, no fundo, ela estivesse envolvida em algo muito maior e mais sombrio do que apenas a saudade de uma filha perdida. Na manhã seguinte, o clima entre nós parecia normal. Ela preparou panquecas, falou sobre planos para passarmos o dia juntas, como se nada tivesse acontecido. Mas meus olhos viam tudo de forma diferente agora. Percebi detalhes que antes me escapavam.
Os livros com capas em línguas estranhas, os símbolos gravados em pequenos objetos decorativos, o olhar fugidio dela quando eu perguntava sobre o passado. Eu precisava de respostas. Respostas reais. Disfarcei meu desconforto e aceitei o convite para ajudá-la a organizar o depósito da livraria. Um porão antigo, úmido, cheio de caixas e móveis velhos. Descemos juntas. O ar cheirava a mofo e madeira podre. Ela acendeu uma lâmpada fraca pendurada no teto. Enquanto ela revirava algumas caixas, aproveitei para explorar discretamente o espaço. Foi então que vi uma porta, meio escondida atrás de uma estante caída. Uma porta de madeira escura, reforçada com barras de ferro. E gravado na madeira, o mesmo símbolo que vi repetido no diário. Uma estrela cercada por olhos. Meu estômago se revirou. "O que é aquilo?" Perguntei, tentando soar casual. Ela congelou. "Nada importante", respondeu rapidamente, desviando o olhar. Mas era importante. Muito importante. E eu sabia que atrás daquela porta estava a chave para todo o mistério da minha vida. Agora eu precisava descobrir como chegar lá, antes que fosse tarde demais. Fingi aceitar a resposta dela. Fingi não ter visto a tensão repentina em seu corpo. Mas por dentro, cada fibra minha gritava para fugir, para correr, para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Passamos o resto da manhã reorganizando caixas mofadas, fingindo normalidade. Mas a porta oculta me chamava, como um sussurro incessante no fundo da mente. Quando finalmente subimos de volta para a livraria, com as roupas sujas de poeira e os cabelos grudando na testa pela umidade do porão, ela sugeriu que eu descansasse um pouco, talvez tirasse um cochilo. Agradeci, tentando esconder a ansiedade. Assim que ela se afastou para atender um cliente, esperei a oportunidade perfeita. Desci novamente ao porão, silenciosamente. A lâmpada fraca ainda balançava no teto, lançando sombras vacilantes pelas paredes. Caminhei até a porta oculta. Ela estava trancada com uma fechadura grossa. Passei os dedos sobre o símbolo entalhado na madeira, a estrela rodeada por olhos. A sensação de frio queimou minha pele. Pensei na chave dourada que encontrei meses atrás na casa onde fui criada. Pensei nos símbolos, nos recortes de jornais, na carta misteriosa. Sabia que aquela porta guardava as respostas. Olhei ao redor, procurando por algo que pudesse usar para arrombar a fechadura. Em uma prateleira próxima, encontrei uma barra de ferro enferrujada. Engoli em seco. Estava prestes a tentar forçar a fechadura quando ouvi passos novamente. Dessa vez, eram passos determinados. Ela estava descendo as escadas. Não havia como escapar sem ser vista. Em pânico, me escondi atrás de uma pilha de caixas. A luz da lanterna que ela carregava varreu o porão, oscilando nas sombras. Ela parou diante da porta. Por um momento, achei que fosse abrir. Mas em vez disso, sussurrou algo que mal pude entender. Palavras em uma língua estranha, que soavam como uma oração antiga, ou um feitiço. Senti o ar ficar mais pesado, como se a própria atmosfera resistisse àquelas palavras. Então ela se virou e voltou a subir as escadas, fechando a porta do porão atrás dela. Esperei vários minutos antes de me mover. Minhas pernas tremiam. Eu precisava sair dali. Precisava de ajuda. Mas a quem recorrer? Minha mãe adotiva era cúmplice? A polícia acreditaria em mim, uma adolescente perdida, sem documentos oficiais, sem provas reais? Subi cautelosamente até a livraria, que agora estava vazia. Ela não estava em lugar nenhum. Aproveitei a chance. Peguei minha mochila, ainda escondida atrás do balcão, e corri para a rua. A chuva fina havia voltado, deixando o asfalto brilhante sob a luz dos postes. Corri sem olhar para trás, sentindo o coração martelar em meu peito. Só parei quando alcancei uma cafeteria aberta 24 horas. Entrei, ofegante, e pedi um chocolate quente, apenas para ter uma desculpa para ficar ali. Sentei no canto mais afastado, tentando organizar meus pensamentos. Peguei o cartaz antigo do meu desaparecimento. Peguei a boneca de pano. Peguei o diário que eu havia escondido por precaução, enfiando rapidamente na mochila antes de sair da livraria. Abri-o novamente.
Revistei as anotações. Foi então que percebi. Nas margens de algumas páginas, havia coordenadas geográficas escritas em letras miúdas. Coordenadas. O que aquilo significava? Será que levavam a algum lugar? Algum lugar que pudesse explicar tudo? Tirei meu celular do bolso, um aparelho velho que eu usava apenas para emergências, e digitei as coordenadas em um aplicativo de mapas. O ponto que surgiu no mapa ficava nos arredores da cidade, em uma área rural isolada, cercada por florestas. Um local chamado apenas de Refúgio das Estrelas. O mesmo símbolo da estrela e dos olhos me veio à mente. Tudo começava a se encaixar. Minha mãe verdadeira, ou a mulher que dizia ser, fazia parte de algo muito maior. Algo antigo. Algo sombrio. Mas eu precisava saber a verdade. Mesmo que isso me custasse tudo. Paguei rapidamente pela bebida e saí da cafeteria. Consegui um táxi, usando o pouco dinheiro que restava. Dei o endereço improvisado, sabendo que estava indo de encontro ao desconhecido. Durante a viagem, as árvores altas e os campos escuros pareciam me engolir. Cada vez mais longe da cidade, cada vez mais perto da escuridão. Finalmente, o táxi parou na entrada de uma trilha estreita, ladeada por pinheiros retorcidos. "É aqui", disse o motorista nervoso. "Não vou além disso." Paguei, desci do carro e observei enquanto ele desaparecia no horizonte. Agora eu estava sozinha. Sozinha para enfrentar o que quer que estivesse me esperando. Com a mochila nas costas e a lanterna em mãos, comecei a caminhar pela trilha. O vento uivava entre as árvores, como vozes sussurrando meu nome. Sofia, Sofia. A cada passo, o símbolo da estrela e dos olhos parecia brilhar mais forte em minha mente. E no fundo da escuridão adiante, comecei a ver luzes, fracas, pulsantes, como pequenos sóis distantes. O refúgio das estrelas estava ali, me esperando. E com ele, a verdade que poderia mudar tudo para sempre. A trilha parecia se fechar ao meu redor quanto mais eu avançava. Galhos secos roçavam meu rosto. Raízes tortuosas tentavam agarrar meus pés. O ar ficou mais frio, mais denso. Cada passo parecia arrastar o próprio medo para mais perto de mim. As luzes que vi à distância começaram a tomar forma. Eram tochas. Tochas enfileiradas, como se delimitassem um caminho invisível até algo que eu não conseguia enxergar ainda. A cada poucos metros, via o mesmo símbolo entalhado nas árvores, a estrela rodeada de olhos. Como se os próprios troncos estivessem me observando, julgando cada movimento. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos hesitantes na terra úmida. Finalmente, a trilha se abriu para uma clareira circular. No centro, uma construção antiga de pedra, baixa, coberta de musgo, com inscrições esculpidas por toda parte. Parecia uma capela abandonada, mas sem nenhum sinal de religião conhecida. Era ali, o refúgio das estrelas. Senti meu coração apertar no peito. A vontade de correr era quase insuportável. Mas alguma coisa, um fio invisível, talvez a promessa feita naquela carta antiga, me puxava para frente. A porta da construção estava entreaberta. Luz fraca escapava por entre as frestas. Engoli o medo e avancei. A madeira rangeu sob meus dedos quando empurrei a porta. Lá dentro, a cena que encontrei ficou gravada em minha mente para sempre. O salão era circular, com paredes cobertas de símbolos antigos. No centro, havia uma espécie de altar de pedra, e em volta dele, várias figuras encapuzadas, imóveis como estátuas. Pareciam me esperar. O único som era o crepitar das velas espalhadas em suportes de ferro. Então, uma das figuras se moveu, retirou o capuz. E era ela, a mulher que eu chamava de mãe. Minha mãe. Seus olhos dourados brilharam sob a luz das velas. "Bem-vinda, Sofia", ela disse, a voz ecoando nas paredes de pedra. "Você voltou para onde pertence." Eu dei um passo para trás em pânico. "O que é isso? Quem são vocês?" Minha voz saiu fraca, sufocada pelo terror. Ela sorriu, um sorriso triste, quase amoroso. "Você é especial, Sofia. Sempre foi, desde o dia em que nasceu." "Especial?"
repeti, sem entender. Nós somos guardiões de uma linhagem antiga, uma linhagem de sangue e estrelas. Você foi levada para longe, mas o laço nunca se quebrou. Agora que voltou, o ciclo pode ser completo. Que ciclo? Gritei, recuando mais. Ela deu alguns passos na minha direção, estendendo a mão. Não tenha medo. É seu destino. Você nasceu para isso. Não! Gritei. De repente, as outras figuras começaram a se mover, formando um círculo fechado ao meu redor. Meus olhos buscavam desesperadamente uma saída, mas não havia para onde correr. Foi então que vi. Sobre o altar de pedra, havia algo coberto por um pano negro, algo que pulsava, como se estivesse vivo. E quando minha mãe puxou o pano, revelando o que estava embaixo, meu grito se perdeu na noite. Debaixo do pano negro, no centro do altar, havia uma espécie de espelho. Mas não era um espelho comum. Sua superfície não refletia o ambiente. Refletia apenas o céu noturno, repleto de estrelas que se moviam lentamente, como se fossem vivas. Era como olhar para o próprio universo encapsulado em uma moldura de pedra. E no centro daquele espelho, havia algo ainda mais aterrador. Um contorno de uma criança. Uma silhueta frágil, de braços estendidos, feita de pura luz pulsante. Meus olhos se arregalaram. Eu reconhecia aquela forma. Instintivamente sabia que era eu, ou uma parte de mim. Essa é sua essência, disse minha mãe, aproximando-se mais. Roubada de você no dia em que foi levada. Agora chegou a hora de reuni-la de novo. As figuras ao redor começaram a murmurar, entoando palavras antigas, numa língua que fazia meu sangue gelar. O ar ficou denso, pesado, quase impossível de respirar. Eu não entendo, gritei, recuando até sentir minhas costas contra a parede fria de pedra. O que vocês querem de mim? Minha mãe se ajoelhou diante do altar, as mãos erguidas. Sofia, você é a chave. Sua essência é única. O elo que pode restaurar nossa linhagem perdida. Quando sua essência for reintegrada, quando o sangue encontrar o sangue, o refúgio das estrelas voltará a brilhar e nosso povo será restaurado. Mas, e eu? Perguntei, a voz embargada, lutando para conter o choro. O que acontece comigo? Ela hesitou. A primeira e única hesitação verdadeira que vi nela. Você se tornará parte do todo, disse, baixando a cabeça. Sua individualidade será sacrificada para algo maior, para a eternidade. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Eles não queriam apenas me reencontrar. Eles queriam me usar, me consumir. Meu coração disparou. Tentei pensar rápido. Procurei uma brecha, uma forma de escapar. Mas o círculo das figuras se fechava cada vez mais. Minha mãe se levantou, caminhando até mim com mãos suplicantes. Você não precisa ter medo, ela murmurou. Sempre esteve destinada a isso, desde antes de nascer. Não! Gritei, empurrando-a para trás com todas as forças. Ela cambaleou chocada. A corrente de murmúrios aumentou de intensidade. As velas tremularam violentamente. O espelho no altar brilhou mais forte, como se tivesse sentido minha resistência. E então, como se movida por um instinto primitivo, corri. Corri em direção à porta da construção. Corri como se minha vida dependesse disso, porque dependia. As figuras encapuzadas tentaram me deter, mas consegui me esquivar, tropeçando nos degraus de pedra. O frio cortava minha pele enquanto corria pela trilha, sem olhar para trás. Podia ouvir seus gritos, chamados, ordens para me capturar. O mundo parecia desabar em torno de mim. A floresta se contorcia, as árvores se fechavam, o vento rugia como uma criatura viva. E no fundo da minha mente, ainda ecoava a voz dela. Sofia, não fuja, você pertence a nós. Corri até minhas pernas não aguentarem mais, até que, ofegante, caí de joelhos na lama fria. Olhei para cima. E pela primeira vez, vi o céu noturno como estava refletido no altar. As estrelas se moviam, desenhavam formas, desenhavam um mapa. Compreendi, num lampejo de intuição. As estrelas estavam tentando me mostrar o caminho, o verdadeiro caminho. Não para ser consumida,
mas para ser salva. Com as últimas forças, levantei-me e segui o desenho no céu. A floresta parecia querer me engolir, mas eu a desafiava a cada passo. Minutos que pareceram horas depois, cheguei a uma clareira diferente. No centro, havia uma antiga cabana de pedra, coberta por trepadeiras. Uma luz fraca escapava de uma janela quebrada. Me aproximei, trêmula, e bati na porta. Por um momento, não houve resposta. Então, uma voz rouca e cansada respondeu do outro lado. Quem está aí? Meu nome é Sofia. Gritei, desesperada. Preciso de ajuda. Eles estão vindo atrás de mim. A porta rangeu ao se abrir. E ali, diante de mim, estava um homem idoso, com olhos tão dourados quanto os meus. Ele me olhou fixamente por um instante, e então murmurou: Você finalmente chegou. Mas não há muito tempo. Eles já começaram a caçada. O velho abriu a porta apenas o suficiente para que eu entrasse. Depois a fechou com pressa, travando 3 trancas pesadas. Dentro da cabana, o cheiro de madeira queimada e ervas antigas impregnava o ar. Ele acendeu uma lamparina e me guiou até uma poltrona gasta, onde desabei, exausta. Eles já começaram, murmurou, andando de um lado para o outro. Eu avisei. Eu avisei que se trouxessem você de volta antes do tempo, o selo se quebraria. Quem são eles? Perguntei, a voz quase um sussurro. Ele se agachou na minha frente, seus olhos dourados fixos nos meus. Eles eram nossos protetores, disse. Guardavam o conhecimento, protegiam o que sobrou do refúgio das estrelas. Mas com o tempo, a dor da perda, a saudade, a obsessão... Minha mãe, interrompi. Ele balançou a cabeça, pesaroso. Ela era a mais forte de todas nós, a mais devota. Mas a dor dela a transformou. Ela cruzou a linha, fez pactos antigos, esqueceu que o amor verdadeiro não exige sacrifício. Então, ela não me ama? Perguntei, com um nó na garganta. Ela ama, respondeu com tristeza. Mas ama da forma errada. Quer aprisionar você para salvar a si mesma. Não percebe que está destruindo o que deveria proteger. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. O que eu faço? Perguntei desesperada. Ele levantou-se com dificuldade e pegou um objeto coberto por um pano no canto da sala. Quando retirou o tecido, revelou um espelho, idêntico ao do altar, mas rachado no meio. Este é o verdadeiro elo, disse ele. O espelho quebrado. Sua essência já está aqui, Sofia. Eles querem completar um ritual falso, mas a verdade está em você. Você não precisa de mais nada além de quem você já é. Mas eles vão me encontrar, sussurrei. Eles não vão parar. Então você deve escolher, disse ele com gravidade. Enfrentá-los, ou fugir para sempre. E você, vai me ajudar? Ele sorriu amargamente. Meu tempo terminou há muito. Agora é você quem carrega a chama. Um som distante cortou o ar. O estalar de galhos, o rumor de passos rápidos na floresta. Eles estavam vindo. Rápido, disse ele, colocando o espelho quebrado em minhas mãos. Olhe para dentro. Com mãos trêmulas, ergui o espelho. Minha imagem refletida estava distorcida pela rachadura. Mas algo dentro de mim, uma luz, começou a crescer. Lembrei dos momentos bons, das pequenas alegrias roubadas pela dor. Lembrei do carinho da mulher que me criou, dos olhares vazios que eu nunca entendi. Lembrei da busca incessante da mãe verdadeira, distorcida pela obsessão. E então entendi. Meu valor não estava em pertencer a ninguém. Meu valor estava em existir, em ser livre. Fechei os olhos e apertei o espelho contra o peito. Senti a energia crescer em mim. Quente, pulsante, viva. As batidas na porta começaram. Eles estavam lá fora, chamando meu nome. Sofia, abra. Você é nossa. O velho ficou atrás de mim, silencioso. Confie em si mesma, sussurrou. Com um grito que misturava medo, dor e coragem, ergui o espelho e o quebrei contra o chão. O estilhaço explodiu em luz. Uma onda de energia atravessou a cabana, varrendo tudo. A porta foi arrancada de suas dobradiças. As figuras encapuzadas foram lançadas para trás,
como folhas ao vento. Minha mãe, a mulher que uma vez me amou e depois tentou me possuir, caiu de joelhos na trilha, os olhos cheios de lágrimas. Sofia, sussurrou com a voz quebrada. Olhei para ela uma última vez, e pela primeira vez não senti medo, não senti culpa. Senti apenas compaixão. Ela era uma prisioneira da própria dor, mas eu não seria. Virei-me e caminhei para longe, sentindo o peso da história finalmente se desprender dos meus ombros. A floresta se abriu diante de mim, como se me desse passagem. E quando olhei para o céu, vi as estrelas brilhando mais intensamente do que nunca. Livres, assim como eu. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo: o amor nunca falha. Seu apoio é o que nos inspira a contar mais histórias assim. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém especial, porque às vezes uma história pode mudar uma vida.